Aleluia. Esta manhã vamos transmitir a palavra de Deus. Estamos felizes por poder participar desta terra, da obra e da palavra do Senhor Jesus, assim cumprindo o ídolo de Deus que nos enviou a pregar a sua palavra. Livro de Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15, diz o Senhor Jesus: ide por todo mundo, pregai a sua palavra a toda criatura. E aqui nós estamos fazendo o ide de Jesus. Muito bem, meus prezados amigos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra diz que ela estremece os montes de Cádiz. Não é qualquer monte. Mas nesta manhã, nós chegamos aqui com um propósito no nosso coração, de transmitir o que há de melhor aos seus corações, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transportar o ser humano da terra até o céu. Tem se criado muitas coisas na terra, muitas coisas, naves espaciais, e quanta coisa o ser humano tem criado, mas não tem nada que possa levá-lo ao céu, a não ser unicamente o que eu tenho aqui em minhas mãos. Meus prezados amigos, toda invenção humana, ela falharia só ao se imaginar com que poderíamos chegar até o céu. Mas aqui está a palavra de Deus, a palavra que muitos não entendem, não compreendem e não querem colocar o seu coração nesta palavra, nesta obra tão preciosa, a qual veio para que nós fôssemos ensinados. Jesus, ele costumava, amém, meus queridos? Vamos com Deus. Jesus nos ensinava aos seres humanos a sua palavra. Nós observamos que os antepassados, os patriarcas, eles ensinavam a palavra. Os profetas ensinavam a palavra. Os pregadores hoje ensinam a palavra. A história de Jó, ela é uma história de sofrimento, mas é uma história de muita fé. E nós observamos que aquele homem, ele sofreu uma grande perturbação, enfermidades. Mas por qual motivo? Qual seria o motivo? O que motivou a Jó ser provado tanto? Justamente a sua maneira de viver com Deus. A Bíblia diz que Jó, ele era um ensinador da palavra. Agora, o lindo, meus queridos, que não é o próprio Jó que dá testemunho. Nós estamos aqui pregando, mas eu não posso, digamos, fazer isto, dar testemunho de mim mesmo. Mas as pessoas que aqui passam, no dia do juízo final, não poderão esconder que viram o pregador pregando a palavra da salvação. A palavra, ela dá testemunho por si para conosco. O livro de Jó, no capítulo de número 4, e o versículo de número 4, se não me foge da memória, vai nos dizer que os 3 amigos de Jó, quando chegaram aonde Jó estava, eles mesmos deram testemunho de Jó. A Bíblia diz que primeiramente
eles pararam distante e contemplaram o sofrimento de Jó. Bildade, o suíta, que era da cidade de Sua, nós sabemos que eles são falados na Bíblia, seus nomes, por suas cidades de habitação. E assim todos três vieram se condoer com Jó por causa da sua enfermidade. Mas o que havia causado em Jó tanta aflição? Alguém pode imaginar o que ele fez? A sua justiça, a justiça de Jó, a fidelidade de Jó para com Deus, a sua sinceridade, aleluia, a sua fé pura em Deus, onde ele se preocupava em ensinar, em mostrar, em anunciar a palavra de Deus. Isto estava causando um impacto infernal aos demônios. É justamente o que está acontecendo nos nossos dias. Os demônios, eles saem para procurar impedir que preguemos a palavra de Deus. E eles começam a trabalhar muito cedo na vida do ser humano. Festas, eventos, farras, movimentos. E as pessoas não têm tempo para a palavra de Deus. A este manual, que aqui está, como bem já falei, nenhum movimento nuclear poderá levar o homem até Deus. Nada que jamais alguém possa imaginar. Mas aqui eu tenho em minhas mãos algo muito precioso que pode te transportar para com Deus. Jó fazia isto. Jó era um pregador, Jó era um anunciador, ele era um ensinador da palavra de Deus. E quando aqueles três amigos, com a sua coragem e determinação, porque amigo não é aquele que diz que é amigo, amigo é aquele que se movimenta na hora da necessidade. Os três amigos de Jó, eles vieram com muitas boas intenções. E a Bíblia diz que eles pararam de longe, de distante eles vinham das suas cidades. E eles param e observam o sofrimento de Jó, a lamentação, o mal que ele estava vivendo. A Bíblia diz que eles pararam de longe e olharam a Jó, e eles fizeram algo mais. Eles levantaram a voz e choraram. Por que eles choraram? Aleluia, porque eles estavam sentindo a dor, a mesma qual Jó estava passando. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E eles em algum momento já deveriam ter se alegrado com o servo do Senhor, mas aquele dia era um dia de choro, um dia de angústia, por ver o seu amigo passando por tal dificuldade e aflição. Eles levantaram a voz e choraram, e se aproximaram do seu amigo. A palavra de Deus, ela diz que aqueles três homens, eles ficaram 7 dias assentados na cinza, no pó, na terra, juntamente
diretamente com Jó, o seu amigo. A palavra nos diz, meus prezados, que nenhum deles ousavam a dizer palavra alguma, porque eles mesmos dizem suas palavras, porque a dor de Jó era muito grande. Eles não tinham como consolarem, eles não tinham como melhorarem a situação do servo do Senhor. Mas nós observamos que lá atrás houve um confronto de Satanás para que Deus permitisse ele ferir a Jó. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas estão feridas, as pessoas estão moribundas, as pessoas não têm memória mais para a palavra de Deus, as pessoas não têm tempo para a palavra de Deus. Na verdade, as pessoas não querem receber esta palavra. E a Bíblia diz que depois de 7 dias, que eles estavam ali sentados em cinzas, na areia, assistindo aquela cena tão dramática. Jó se raspava com um caco, com um pedaço de alguma coisa, de algum vaso, porque a sua enfermidade era terrível. E a Bíblia diz, meus queridos, que aqueles 3 amigos, eles fazem menção e dão testemunho de Jó, diante da face de Jó. E eles dizem no capítulo 4 e o versículo, se não me foge da memória, o 4: Tu ensinaste a muitos, era o que dizia Bildade, Zofar. Todos 3 davam testemunho. Tu ergueste a muitos do pó, tu levantaste muitas mãos fracas. Com que Jó fez isto, meus queridos? Com a palavra. Aí eles dizem, tu ensinaste a muitos. O que Jó tinha para ensinar, meus queridos? A muita gente. O que eu tenho para ensinar nesta manhã? O que Jó estava ensinando naqueles dias? A palavra. O que estou pregando, transmitindo, ensinando? A palavra. E seus amigos diziam para ele, tu levantaste a muitas mãos fracas, tu fortaleceste a muitos que estavam cansados, tu ajudaste a muita gente, e agora estás nesta aflição. Jó, ele foi ferido por causa do seu amor a Deus, por causa da palavra, por causa que ele pregava a poderosa palavra de Deus. E aí, meus queridos, hoje ainda é assim. Aqui estamos a pregar a palavra, mas o chefe do inferno, Satã, ele não quer de maneira nenhuma ouvir o que está sendo pregado neste local. Ele faz de tudo para que as pessoas não creiam, não dê crédito ao que está a ouvir nesta manhã. Ele faz de tudo para que nós não venhamos a trazer, a pregar, a ministrar esta poderosa palavra. Por que não, pregador? Porque ele sabe muito bem que esta palavra, ela pode transportar o ser humano a uma vida de gozo nos céus de glória. Esta palavra pregada, se alguém a recebe, faz a sua confissão em Cristo Jesus, reconhece o sacrifício de Cristo Jesus, ele não morreu em vão, sua morte
salvar, se você está andando em outro caminho, em outras palavras, em outros ensinamentos, a sua consciência te diz nesta manhã que Jesus foi crucificado. Qual seria o motivo de Jesus ser crucificado, se não fora provando que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para perdoar pecados? Qual seria a razão de Jesus vir à Terra, se não fora para que ensinasse a cada ser humano? Se não for aquele partido da terra, enviou os seus servos a pregarem a palavra. Isto vai ficar assim, pregador? Vai não.